Olá, pessoal, bom dia! Bora de café da manhã especial sobre os nodos lunares, essa mudança de eixo de nodos que aconteceu junto com a lua nova, né? Recebemos aí duas energias juntas pra gente trabalhar. Tivemos na segunda-feira nossa aula da lunação e hoje a gente vai conversar sobre a mudança de eixo dos nodos. Então, bora entender essa mudança comigo. Já pega o seu mapa, que vai ser legal você entender também tudo que já aconteceu para você, né, com o último eixo nos últimos 18 meses e já se preparar também para esses próximos 18 meses. Eu vou até abrir aqui no meu computador um mapinha pra gente conversando. Bom dia, Val, Mônica, Dani. Sejam bem-vindas. Vamos que vamos entender essa mudança de eixo de nodos. E, gente, hoje eu vou até postar pra vocês, acho que eu vou colocar nos stories pra vocês. Que surreal essa última mudança, a última que acabou agora, né, de eixo de nodos de Touro e Escorpião, que aconteceu lá em 2022. Vocês vão ver comigo como foi surreal. Eu acho, assim, maravilhoso acompanhar, né? Sou suspeita pra falar, porque eu amo mesmo. Mas eu acho maravilhoso a gente acompanhar mudanças astrológicas, mudanças mais longas, digamos assim. Então, Saturno, Júpiter, que são planetas que ficam um ano inteiro. Acho que voltou, né? Voltou. Internet, que deu uma... Troquei o Wi-Fi, agora eu acho que vai. Então, voltando aqui, é legal a gente acompanhar os planetas mais lentos, como Júpiter e Saturno, que são planetas aí não geracionais ainda. É legal a gente acompanhar o eixo dos eclipses, porque são mudanças que, por serem um pouco mais lentas, a gente percebe com mais profundidade, né? O Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus são mais rapidinhos. Então, até a gente percebeu que estava movimentando, ele já está no outro signo. Esses nodos não, ficam 18 meses, a gente vai falar sobre eles. Ficam 18 meses em cada signo, então a gente vai percebendo ali o que está se movimentando pra gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir a internet aqui, porque daí eu vou falar com vocês do mapinha. Mas antes de começar a falar sobre esse novo eixo, Áries e Libra, vamos falar um pouquinho sobre o eixo Touro e Escorpião, que foi o que finalizou agora. Os nodos lunares, para quem não tem conhecimento sobre isso, são aquela chavinha. Sabe aquela chavinha que a gente tem no mapa? Tô tentando abrir o mapa aqui no computador, que aí eu mostro pra vocês, mas não está abrindo. Mas, de qualquer forma, é uma chavinha que a gente tem no mapa, como se fosse uma ferradurinha ali de cavalo, né? Uma ferradurinha. E esses nodos, normalmente, a gente tem desenhado no nosso mapa apenas o nodo norte, tá? O nodo sul é só você fazer uma conta de 180 graus, ele vai estar exatamente oposto, no mesmo grau do signo oposto. Então, quem tem nó do norte em Touro, tem nó do sul em Escorpião. Quem tem nó do norte em Áries, tem nó do sul em Libra. Quem tem nó do norte em Peixes, tem nó do sul em Virgem. É dessa forma que funciona, tá? Então, a gente tem o eixo dos nodos trazendo essa representação pra gente. O nó do norte, essa chavinha, que mostra pra gente pra onde a gente vai, vamos dizer assim, né, o nosso caminho espiritual, e o nó do sul, de onde a gente veio. Então, o que a gente traz de carga, o que muitas vezes é fácil pra gente, é confortável, porque a gente já tem conhecimento daquela energia. Então, é mais ou menos essa dinâmica. Nó do norte, pra onde a gente vai, nó do sul, o que a gente carrega de bagagem. Não é pra gente ignorar o nó do sul, porque é o que nos sustenta. Então, é aquilo que traz aprendizado. Se a gente ignora, se a gente solta o nó do sul, a gente fica repetindo o nó do sul pra sempre, porque a gente esquece que a gente já viveu aquilo. Então, ponto bem importante aqui. O nó do norte e o nó do sul são importantes na nossa jornada dentro da astrologia, tá? E esse eixo, essa chavinha que a gente tem no mapa, ela fica 18 meses em cada eixo do nosso mapa. Então, se eu tenho o nó do norte em Libra, vai ficar 18 meses aquele nó do norte em Libra. Nó do sul em Áries, 18 meses esse nó do sul em Áries. Então, essa simbologia, eles são lentos e eles trazem a representação pra gente de onde os eclipses vão acontecer. Então, quando a gente tem a mudança de eixo de Touro, Escorpião para Áries e Libra, a gente sabe que também vamos ter as mudanças dos eclipses que estavam acontecendo em Touro, Escorpião e agora vão começar a acontecer no eixo Áries e Libra. A gente tem uma transiçãozinha, então a gente já teve um eclipse em Áries e a gente ainda vai ter um eclipse em Touro, mas já começa, sabe, essa transição, já vai empurrando a gente para o próximo eixo. 2024 vai ser um ano todo de eclipses acontecendo
em Áries e Libra, tá? Então é legal sim a gente ter essa percepção, porque os eclipses, querendo ou não, são grandes mudanças, são shift de energia. Então, quando acontece um eclipse, quando tem lua nova, a gente já percebe, né? Essa questão de a gente semear algo. Quando tem eclipse, é ainda mais forte. A gente sente ainda mais potente essa necessidade de começar ou de finalizar algo. Por isso que os eclipses, eles são... Assim, é muito importante que a gente observe onde eles estão acontecendo, porque eles são grandes chaves na nossa vida. Onde eles estão acontecendo no nosso mapa são as áreas da nossa vida que estão passando pelas principais transformações. E aí, desde 20 de janeiro de 2022, a gente tá com os eclipses acontecendo no eixo Touro-Escorpião. Então é legal você olhar no seu mapa onde estão os signos Touro e Escorpião e o que nesses 18 meses, desde janeiro de 2022, se transformou para você nessa área da sua vida. E eu vou dar assim um exemplo, gente, que eu fiquei assim abismada com essa questão. Vou até ver se eu acho. Ai, não sei se eu vou achar a foto aqui. Não vou abrir, senão eu vou me embananar aqui. Mas depois eu posto nos stories pra vocês. Surreal. Sem brincadeira. Dia 21 de janeiro de 2022 foi o meu último dia trabalhando no Tribunal de Justiça. Pra quem não sabe, né, eu sou formada em Direito, trabalhava no Tribunal de Justiça. E dia 21 de janeiro de 2022 foi o último dia que eu trabalhei no tribunal. Olha que surreal, gente. Deixa eu até abrir aqui, nem lembro que dia que foi, mas eu lembro que foi dia 21 de janeiro. Foi uma sexta-feira, né? Então, foi o último dia que eu trabalhei, gente, surreal, né? E o eixo dos nodos mudou no dia 20, e adivinhem só onde eu tenho o signo de Touro. O signo de Touro no meu mapa está na casa 6, Escorpião está na casa 12. Então, exatamente quando o eixo dos nodos mudou, eu saí de um trabalho e mudei para outro, que é a casa 6 total, e entrei muito mais profundamente na casa 12, que é uma casa espiritual, né? Comecei meus cursos, comecei minhas práticas. Foi um dos anos que eu mais mergulhei mesmo na temática da espiritualidade. E nesses 18 meses, a espiritualidade fez cada vez mais parte do meu servir, do meu trabalho. Totalmente casa 6 e 12. Então, pra mim, na hora que eu fui buscar, eu falei assim, nossa, o que tava acontecendo no dia 20 de janeiro? Aí eu fui deslizar as fotinhos lá, né, da galeria, porque tem as datas. Na hora que eu olhei, eu falei, gente, foi o último dia de trabalho no tribunal, o dia da mudança dos nodos, né? Então é muito interessante a gente observar como o eixo dos eclipses, eles realmente impactam na nossa vida, né? Para mim, trabalhou eixo do servir, casa 6 e casa 12. Para você, pode ter trabalhado um campo familiar profissional, e aí você mudou de casa, mudou de trabalho. Pode ter trabalhado o campo financeiro, e aí você mudou a sua forma de fazer dinheiro, de lidar com seus recursos, a forma como você gasta o seu dinheiro, casa 3 e 9, seus conhecimentos. Enfim, a gente vai falar sobre cada eixo. Mas é legal você olhar, porque agora a gente não tá tentando adivinhar alguma coisa. A gente tá olhando para algo que já se manifestou. E aí a gente tem mais clareza por que essas mudanças aconteceram pra gente. Então dá uma olhadinha no seu mapa, onde estão os signos de Touro e Escorpião, para você compreender o que nesses 18 meses dos nodos passando por aí, do eixo dos nodos passando por aí, o que nesses 18 meses você foi chamada a transformar. Lembrando que o nó do norte estava em Touro, né? Então, para mim, o nó do norte estava na minha casa 6, casa do trabalho, da rotina. Então, eu fui muito chamada a olhar para essa área da minha vida. E o nó do sul em Escorpião, né? Trazendo realmente essa reflexão sobre as questões espirituais, né? O que eu estava carregando do espiritual, tá? Ponto aí bem importante de reflexão. Acredito que hoje você pode dedicar um tempinho para escrever sobre isso, tá bom? Bom, até aqui tudo certo? Quem tiver algum insight aí, quiser compartilhar, fica à vontade, tá? E aí, ontem, gente, eu não sei se foi exatamente, ontem não, né, dia 17, eu não sei o horário, tá? Mas eu vou colocar arredondado aqui, dia 17, eu acho que foi na madrugada de 16 para 17, mas a minha internet não está me ajudando aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar em outra internet aqui, que daí a gente já dá uma olhadinha, tá? Mas enfim, né? Considera aí dia 17. Se for dia 16, tudo bem. Acho que foi na noite do dia 16. Ah, agora vai. Agora entrou. Tô abrindo o computador aqui atrás, gente. Vamos ver. Vamos continuar aqui. Daí se abrir eu falo pra vocês. Arredondando dia 17 de julho.
a gente teve uma outra mudança. O nó do norte entrou em Áries e o nó do sul entrou em Libra, sempre considerando que os nodos lunares caminham em sentido retrógrado. Então, eles entram pelos graus finais dos signos. O nó do norte entrou pelo grau 29 de Áries e o nó do sul entrou pelo grau 29 de Libra, tá? E aí, gente, os graus finais e iniciais do signo são os graus, olha a pessoa analfabeta, graus mais importantes dos signos. Então, grau final, quando a gente fala ali do grau 29, grau 28, e graus iniciais, grau 0, grau 1, são os graus que mais impactam. Por isso que a gente sente muito no começo e no fim do eixo dos nodos algumas mudanças acontecendo, tá? Então, ok, tivemos aí dia 17, a entrada do eixo dos nodos em Áries e Libra. E aí já olha para onde você tem Áries e Libra no seu mapa. Pode acontecer de você ter a casa que corta em Áries, a casa que corta em Libra bem no meio, tá? Do signo. No grau 15. Então, primeiro você vai ter esse eixo de nodos em uma área e depois em outra, tá? Você vai sentir esse impacto em duas áreas da sua vida. Aí é aquela questão de acompanhar os graus, tá? De dar uma olhadinha nos graus para entender melhor essa dinâmica, tá? Quem não consegue olhar para graus, lá no meu canal do YouTube, gente, eu tenho um vídeo só ensinando análise de graus, tá? Para quem fala, Isa, eu não sei como que eu olho grau no mapa. Lá eu tenho um vídeo só explicando graus. Então, dá uma olhadinha lá no canal do YouTube também, tá? Numa playlist de lives. Se eu não me engano, tá numa não, de lives não. De Mapa Astral do Zero. É a playlist Mapa Astral do Zero. Tem vários conteúdos mais introdutórios. Então, quem fala assim, nossa, eu preciso saber o básico de grau, dá uma olhadinha lá nessa aula que vai te ajudar. Mas, vamos lá, sempre começando de trás para frente, a gente vai olhar no nosso mapa onde está esse eixo, tá? Eu vou passar por cada eixo, vou falar de cada casa aqui pra vocês, então peguem o mapa pra vocês conseguirem acompanhar. Eu não vou conseguir adentrar nos planetas que vocês têm em Áries, em Libra, porque é algo bem específico. Aí eu consigo te ajudar numa leitura de mapa, né? Se você vier fazer uma leitura de alquimia astral, a gente pode, com certeza a gente vai olhar pra esse eixo, porque tá o tema do momento. A gente olha pro eixo, entende os seus próximos 18 meses. Então, na leitura de mapa, eu consigo trazer algo mais específico pra você. Aqui eu vou trabalhar o eixo Áries e Libra, tá? Onde vocês têm Áries e Libra no mapa. Olha para os graus, pode ser que você escute aqui comigo 2 eixos, né? Se você tem a casa cortando bem no meio do signo, tá? E aí, essa mudança de eixo, ela é bem interessante, porque quando a gente estava falando de Touro e Escorpião, a gente estava falando muito dos recursos, dos bens, das posses, né? A gente passou por um período de desconstrução de muitas questões associadas ao nosso dinheiro, aos nossos valores também, né? A gente olhar, peraí, isso está alinhado ou não aos meus valores? A gente foi muito chamado a olhar para o nosso corpo físico, mas também para o nosso corpo mental, né? O cuidar da nossa mente, a saúde mental ficou muito em foco, Escorpião fala muito disso. Então a gente teve muito esse movimento no eixo Touro-Escorpião de olhar para as temáticas que Touro representa e que Escorpião representa. Agora, com essa mudança para o eixo de Áries e Libra, a gente vai ser convidado a olhar para a temática que Áries e Libra representam. E quando a gente fala desses signos, a gente está falando muito do eu, do individual, da autonomia, da independência, que é Áries, e das relações, das trocas, do equilíbrio, da harmonia, que é Libra. Então, durante esses próximos 18 meses, antes de olhar no nosso mapa, onde a gente tem esses signos, as temáticas que podem ficar muito em foco são temáticas de relacionamentos, são temáticas de autonomia, de independência e de parcerias, sabe? Isso tudo a gente pode acabar olhando com mais atenção. Também, falando aí de Áries e Libra, pode ser muito que a gente seja convidado a olhar onde a gente tem Áries e Libra, como a gente está lidando com as nossas decisões, se a gente está tomando decisões alinhadas com aquilo que a gente acredita, ou se a gente está muito na dependência do que o outro pensa. Então é um movimento de mais, de certa forma, de colocar mais as coisas na balança e refletir se aquilo tá bom ou não tá, e se a gente quer aquilo ou não quer, de uma forma mais autônoma, de uma forma mais independente. Então, vai vir um pouquinho desse movimento, tá? Dessa autonomia, dessa independência. Então, isso é um ponto bem interessante desse movimento, desses próximos 18 meses, tá? Então, vamos lá. Pra gente conversar, então, sobre o eixo, eu vou começar falando sobre... Opa, peraí que desligou minha luz de trás.
ligou, né? Senão ficou muito no escuro aqui. Pra gente falar sobre o eixo Áries e Libra, a gente vai começar, vou falar sempre sobre casa 1 e 7, por exemplo, porque eles sempre vão estar em oposição. Então, se Áries tá na 1, Libra tá na 7. Se você tem Áries na 2, Libra tá na 8. Não tem como ser diferente. Se você tem Áries na 3, Libra tá na 9. E vice-versa, né? Se você tem Áries na 7, Libra tá na 1, etc, tá? Então, pra quem tem o eixo Áries e Libra nas casas 1 e 7, seja Áries na 1, seja Áries na 7, seja Libra na 1, seja Libra na 7, o eixo das casas 1 e 7, esse eixo nodal, essa movimentação dos eclipses por aí, vai trazer pra você 18 meses de muitas reflexões, de muitas mudanças importantes no campo dos seus relacionamentos afetivos, das suas parcerias, tá? Se você aí trabalha com alguém, se você tem sociedade com alguém, esses 18 meses podem trazer muitas reflexões para você sobre essa parceria. Se você tá num relacionamento, esses 18 meses podem trazer para você muitas reflexões no seu relacionamento, coisas que você passe aí a olhar com uma outra visão, outra perspectiva, que você queira transformar algo na sua relação ou na sua parceria, tá? Então, lembrar que os eclipses, eles são mudanças energéticas. Então, você vai ser chamada a trazer alguma mudança energética nesse eixo eu e o outro. Casa 1, casa 7, tá? Pode ser que você passe por mudanças, inclusive, de visual. Ascendente, né? Então, muda o cabelo, muda a cor de cabelo. Às vezes fala assim, nossa, eu nunca mudei a cor do meu cabelo. E aí vem uma mudança na cor do seu cabelo, sabe? Pode acontecer de você passar por processos também, às vezes, de mudança de estilo. Falar assim, nossa, eu sempre gostei desse tom e eu nunca usei, então vou começar a usar. Fazer coloração pessoal e aí começar uma revolução ali no seu guarda-roupa. Casa 1, né? Ou dentro do seu relacionamento. Se você não está numa relação, pode ser um movimento de você mudar alguns padrões dos relacionamentos que você atrai, né, que você tem se conectado. Então, um eixo que vai falar muito sobre eu e o outro. A Thaís mandou que tem Libra na 1 e Áries na 7. Totalmente alinhado com relacionamentos, né? Totalmente um movimento nessa área, tá? Independentemente de onde estão os nodos norte, nodo sul, a gente vai olhar para o eixo, tá? A gente vai entender esse eixo, que é o eixo que passa por movimentos, por mudanças. Como o nodo norte está em Áries, claro, né? Onde está Áries, se é casa 1 ou casa 7, tende a ser uma área que você vai ter mais, né, um olhar maior para aquela área, você vai colocar mais energia por ali. Então, dá uma olhadinha para isso também, tá bom? A Pamela mandou, siga o meu mapa natal ou vejo esses trânsitos pela revolução. Depende, viu, Pamela? O mapa natal, com certeza, né? A gente nem pergunta o mapa natal, sempre a gente tem que olhar pro mapa natal. A revolução solar depende quando começou a sua revolução solar e quando termina, porque os nodos mudaram agora. Se você faz aniversário por agora, julho, agosto, setembro, já vai olhar para a próxima revolução, porque os eclipses vão acontecer em outubro só, né? Vai depender do momento ali que você vai olhar. Mas eu sempre digo, no mapa natal é onde acontece, gravem essas palavrinhas que vai ajudar vocês. Mapa natal é onde acontece e a revolução solar é como eu vou lidar com aquilo. Então, se no seu mapa natal isso está acontecendo no eixo das casas 1 e 7, onde está acontecendo? No eixo eu e o outro. Como eu vou lidar com isso? Aí você vai olhar para o seu mapa da revolução. Eu tô com Áries e Libra nas casas 3 e 9, então é através da minha fala, da minha comunicação, das conversas, dos aprendizados. 4 e 10, campo familiar, profissional, alguma mudança no trabalho, na casa que vai, né, impactar ali o seu relacionamento, a sua individualidade. Então, mapa natal onde, revolução solar como, tá? Fica mais fácil assim, mas sempre olhando datas, né? Considerando que o eixo dos nodos acabou de mudar, os primeiros eclipses desse eixo agora vão ser lá em outubro, depois só em abril do ano que vem e outubro do ano que vem, tá bom? Aí vai depender, né? Se você tá com o mapa aí na metade, igual eu, que faço aniversário em fevereiro, eu vou pegar um pouquinho dessa revolução, esse eixo, e aí só ano que vem, né, a minha revolução do ano que vem, que vai pegar mais do eixo, tá bom? Bom, dando continuidade então, olhando para o próximo eixo do mapa, casas 2 e 8, se você tem Áries na 2 e Libra na 8, ou Libra na 2 e Áries na 8, eixo das casas 2 e 8, que é um eixo dos valores, né? É um eixo que fala pra gente sobre os nossos valores pessoais, valores, recursos, né? Valores financeiros, sobre a nossa maneira de gerir os nossos recursos e os recursos dos negócios, né? Casa 8, heranças, dinheiros que a gente recebe, tudo isso está alinhado com essas duas casas.
Quando a gente tem os eclipses acontecendo no eixo 2 e 8, a gente passa por 18 meses aí de algumas mudanças, algumas transformações na nossa maneira de encarar, de olhar para nossas finanças, para os nossos recursos, como a gente tem cuidado ou lidado com o nosso dinheiro. Ainda mais Áries e Libra. Pode ser um movimento de parcerias para você, ou pode ser um movimento de mais autonomia, de mais independência na sua maneira de fazer dinheiro. Se você trabalha com pessoas, pode ser que você sinta a necessidade de abrir algo seu. Se você trabalha sozinho, pode ser que você sinta a vontade de abrir algo com outras pessoas, sabe? Então, é um movimento, casas 2 e 8, que vai impactar muito a sua relação com o seu dinheiro, com os seus recursos. Algumas mudanças, algumas coisas que você queira desapegar, materialmente falando, pode ser, né? Vai ter um eclipse lunar ali, final do ano, vai ser em Touro, mas provavelmente vai ser no eixo dessas casas também, porque é no finalzinho, que pode ser que você queira desapegar de algumas coisas materiais. Então, para vocês que estão com esse eclipse no eixo 2 e 8, olhem para isso, né? O que você está sentindo aí de reformular, de desconstruir na sua relação com o seu dinheiro, com o recurso que vem de fora, parcerias, negócios, compras, vendas, tá? Pode ser um movimento bem importante de olhar para os seus recursos, para o seu dinheiro nessa temporada de eclipses nas casas 2 e 8. Para quem tem um eixo Áries, Libra nas casas 3 e 9, a Simone mandou aqui pra mim, Áries na 3, Libra na 9, ou vice-versa, tá? Áries na 9, Libra na 3, não importa. Olhem pro eixo Áries e Libra. Pra quem tem esse eixo nas casas 3 e 9, eixo do conhecimento, né? Eixo que fala, casa 3, comunicação, casa 9, conhecimentos, estudos. Então, é um movimento que vem aqui pra vocês, principalmente de mudanças na maneira de vocês comunicarem, mudanças, às vezes, no campo de conhecimento, de aprendizado. Eu estava estudando determinada área, comecei a estudar outra. Estava me aperfeiçoando em determinada área, mudei de foco. Pode acontecer, né? Como a gente fala de Áries, ser uma energia mais independente, pode ser que você queira ali estudar um pouco mais sozinha agora. Ou, né, se tiver ali um Libra na casa 3, você queira compartilhar com pessoas. Você vai ter que ver, né? Qual é a mudança que você vai sentir nesse eixo do conhecimento. Pode te impulsionar, olha Áries, né? Pode te impulsionar a começar um novo curso, uma nova formação? Pode, né? Faz muito sentido esse eclipse acontecendo no eixo 3 e 9, você começar um novo curso, uma formação. Pode ser até mesmo querer aprender uma língua, um idioma diferente, né? Pode fazer sentido para você. Ou querer viajar, fazer um intercâmbio, ou querer começar a estudar algo que venha, né, culturalmente de outro país, de outra cultura. Isso pode ser bem comum para eclipses nas casas 3 e 9. Pode trazer muitas viagens para você, né? Eixo das viagens. Então, pode ser um ano que você viaje muito, participe de cursos viajando. Total relação, eixo 3 e 9, tá? Eixo 4 e 10, para quem tem Áries na 4, Libra na 10, ou Libra na 4, Áries na 10. Aqui a gente está falando de um eixo que envolve questões familiares e questões profissionais. Então, para quem está com eclipse, o eixo dos nodos lunares, no eixo 4 e 10, vai olhar muito para a família, questões familiares, casa, lar, relação que você está tendo com a sua casa, com a sua família e com o seu trabalho, com a sua realização profissional. Pode ser um movimento de mudança de casa para você trabalhar em algum outro lugar? Ou pode ser que uma mudança no seu trabalho te impacte uma mudança de casa? Pode, né? Pode ser que você queira trazer alguma mudança dentro da sua casa, começar a trabalhar de casa. Total sentido, né? Para quem tá com eclipses nas casas 4 e 10, pode muito representar isso. Não quero mais trabalhar fora, quero montar meu escritório em casa e começar a trabalhar de casa. Ou quem trabalha de casa, às vezes, sente a vontade de alugar um espaço fora e começar a trabalhar fora. Então, olha como que isso vai impactar para você o eixo das casas 4 e 10. Tá? Traz uma reflexão sobre isso, né? Vê se isso não vai fazer sentido para você, alguma mudança por aí nessas áreas, tá? Deixa eu ver que a Su mandou. Ano que vem pegar esse eixo 3 e 9. Libra na 3, Áries na 9. Esse ano continua no eixo 4 e 10. É bem comum isso. Ali é o Glória Viagens. É a hora, Lia. Chegou a hora. Áries regendo o meio do céu. Mudança de casa. Vai mudar, Su? Ou tá pretendendo aí? Me conta. Então, tem muita relação com as casas 4 e 10, tá? Eu já respondo, a casa para a alma, já respondo. Ela perguntou quando o eixo Áries e Libra estão ilhados. Isso é interessante a gente entender, tá? Já respondo já.
Na sequência, casa 5 e 11, para quem tem Áries na 5, Libra na 11, como a Luana aqui que mandou, ou vice-versa, né? Tem Áries na 11, Libra na 5, é o meu caso também, né? Eu tenho Áries na 5 e Libra na 11, igual você, Lu. Então, para quem tem esse eixo, os eclipses acontecendo por ali, é um movimento que a gente vai ser chamado a fazer no campo dos projetos pessoais, casa 5, criatividade, nossas habilidades, nossos hobbies, e casa 11, projetos coletivos, grupos, amigos. Então pode ser um movimento que a gente leve mais o nosso projeto para grupos, sabe? Que a gente seja mais chamada a levar as nossas ideias para dentro de grupos, pode ser? Ou vice-versa, ou a gente traga mais essa relação com grupos nos nossos projetos pessoais, sabe? Essa inter-relação entre essas duas áreas. Lembrando aqui, gente, casa 5 também é uma casa de filhos, tá? Então, quem aí pretende ter filhos, eclipses na 5 pode reforçar isso tudo. Quem não pretende, ter um pouquinho mais de atenção, né? Porque também pode impactar um pouco mais esse eixo, né? Os eclipses nas casas 5 e 11, tá bom? A Andrea tem nó do norte na 5. Retorno de nodos, né, Deia? Eu acho que é o retorno de nodos. É Áries, né, que você tem também. Então, quem tem, né, gente, olha que legal. Quem tem nó do norte em Áries, vai ter o retorno de nodos esse ano. Esse retorno acontece a cada 18 anos, tá? Então, a gente tem esse chamado de reencontrar o nosso caminho espiritual, o nosso propósito espiritual. Andréia, pode ser um movimento super lindo para os seus projetos pessoais, sabe? De colocar alguma coisa pro mundo, de expandir mesmo algo no mundo. Algo que já existe aí, né? Porque é só um retorno. Bem especial, né? Então, quem tem nó do norte em Áries já olha, porque é o retorno dos nodos... Ai, apagou minha luz aqui atrás de novo. Deixa eu acender. Porque é o retorno dos nodos acontecendo pra vocês, né? E aí, onde estiver acontecendo esse chamado de impulsionar algo. Bom, e dando sequência, quem tem o eixo dos nodos, eixo Áries e Libra nas casas 6 e 12... Áries na 6, Libra na 12, ou Áries na 12, Libra na 6, eixo do servir. Questões de trabalho, né? Questões da rotina, questões de conexão com a espiritualidade. Não é só o servir material, é também o servir espiritual que fica em foco. Então, deem uma olhadinha por aí. Como que tá o seu servir, né? Como que você está entregando o seu trabalho. Pode ser que esses 18 meses te convidem muito a se conectar mais com a sua espiritualidade. E eu acabei de passar por esse eixo, né, de casa 6 e 12. E pra mim foi, assim, muito esse chamado de trazer, né, pro meu trabalho essa visão que eu tava buscando e me conectando à espiritualidade, né, de conseguir integrar o meu trabalho no espiritual e vice-versa, né, integrar o espiritual no meu trabalho também. Então, casa 6 e 12 é o eixo do servir. Podem trazer muitas mudanças para vocês a nível profissional, no trabalho, na rotina, na saúde, no cuidado que vocês estão tendo com a rotina de vocês, mudanças na rotina, mudanças na relação que vocês têm com a rotina espiritual de vocês, um grande chamado para essa rotina espiritual. Então, é um movimento que pode impactar muito a sua relação, né, com a matéria, que é casa 6, e o espiritual, que é casa 12, tá? Então, olhem para isso também, né? Casa 6 e 12 vem falando totalmente desse alinhamento, tá? Então, temos aí os 6 eixos, né? Casa 1 e 7, 2 e 8, 3 e 9, 4 e 10, 5 e 11, 6 e 12, os 6 eixos do mapa. Olhem onde esses nodos vão passar para vocês, né? O que vocês vão ser convidados a ressignificar por aí. A pergunta que eu recebi aqui sobre se eles estão ilhados, né? Está ilhado, ou seja, se os signos Áries e Libra estão interceptados, o que a gente faz? Você vai olhar para a casa que está cortando antes desse signo. Então, a casa que cortou em Peixes e Virgem, porque se a gente vai considerar, Áries e Libra estão dentro dessa casa. Então, você vai considerar que eles estão dentro, sim, de alguma área da vida de vocês. E aí, durante esses 18 meses, vai passar só por essa casa, né? Só essa área da vida que vai ser impactada, não vai ser duas, igual quem tem a casa cortando em Áries. Até mais fácil, né, de interpretar. Então, olhem onde a casa corta em Peixes, onde a casa corta em Virgem, porque isso tá acontecendo dentro dessa casa, tá? Procurem aí, qualquer dúvida vocês me mandem. Gente, sério, se conectem com esse eixo, com essas áreas da vida de vocês, tá? Falo porque, pra mim, o último eixo de eclipses foi muito transformador. Assim, eu olhei com muito mais afinco pra essas áreas, né? E foi muito importante eu compreender o que estava se passando por ali. Então, olhem com atenção, olhem com carinho, tá? Dediquem tempo e espaço ali pra
falar sobre essas áreas, escrever sobre essas áreas. Peguem palavras-chave, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Peguem palavras-chave, vai escrevendo. Como que você se conecta com essa área? O que essa área pode te trazer de transformações? Ou o que você já está buscando de transformações para essas áreas, tá? Foca nisso. E vamos tirar uma cartinha, gente? Eu não consigo terminar as lives sem tirar uma cartinha. Deixa eu ver se eu tenho um oráculo pertinho de mim aqui. Eu vou tirar de Ganesha, que é o que tá mais perto de mim. Já que ele tá aqui, vamos tirar dele. Sussurros de Ganesha para esses 18 meses aí dessa temporada Áries e Libra. Vamos entender, né, o que o oráculo também quer nos trazer de mensagem. Bom, eu vou embaralhar. Opa, caiu uma carta ali, não era pra ser, né? Vou embaralhar aqui, se vocês quiserem conectar com esses próximos 18 meses, com essa área da vida de vocês, conecta aí que eu já tiro uma cartinha pra gente. Olha só quem que saiu aqui. Saiu a carta Prática Espiritual. Vamos ver se vocês conseguem ver. Eu vou ler ela, tá? Pra gente. Vou deixar ela aqui enquanto eu procuro. Pra vocês irem olhando. É carta 19. Pra vocês irem olhando. Vamos ver se eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo aqui, né? Vamos lá. Uma prática espiritual o ajudará a iniciar bem seu dia. Ela pode provocar observações que levam a avanços e ideias que mudam a vida. Há muitas formas de manter uma conexão espiritual com uma prática correta. Ganesha lhe pede para refletir sobre os benefícios que se pode ganhar ao seguirmos uma rotina diária específica para sua espiritualidade. Isso pode incluir oração, meditação ou uma prática de exercícios que conecte corpo, mente e espírito, como yoga ou tai chi. Além disso, considere queimar incenso, que costuma ser usado para acompanhar orações, invocações e feitiços em muitas culturas. Dizem que a fumaça do incenso, subindo até o céu, representa os pedidos chegando ao seu destino e recebendo a aprovação do divino. Acredita-se também que o incenso tem propriedades para afastar a energia negativa. Use incenso ou queime sálvia para criar um abrigo especial para si, ou purificar um espaço sagrado em preparação para uma cerimônia ou ocasião especial. O cheiro do incenso também pode levar a uma consciência espiritual e compreensão mais elevadas para o usuário. Você pode usar muitas ferramentas e técnicas durante o dia para preservar ou recuperar a tranquilidade. Até mesmo apenas respirar fundo pode restaurar uma conexão espiritual. Descubra o que funciona para você e dedique algum tempo à sua prática todos os dias. Olha só, gente, gostei. Eixo Áries e Libra, né, que a gente pensa tanto no agir, nas relações, e aí veio aí um recadinho, né, de prática espiritual para esses próximos 18 meses. Vamos incluir, então, né, essa conexão bem eixo 6 e 12. Pensei isso, Ellen, acho que foi para você, hein, mulher? Apesar que minha casa 5 também, né, meus projetos estão pedindo aí um pouco mais de conexão. Acho que pra todo mundo vai ser bom, né? Pra esses 18 meses, tá certo, gente? Bom, vou deixar salva essa live pra vocês assistirem de novo. Com certeza daqui a um tempo vou sugerir que vocês assistam de novo, porque podem vir outros insights, mas aproveitem demais essa mudança de eixo, aproveitem e acompanhem os eclipses desses próximos 18 meses por aí, tá? Beijo pra vocês, uma ótima quarta-feira, um ótimo dia de Mercúrio pra todo mundo. Tchau, tchau, gente!